Bom dia, sou a aluna Áurea Cardoso da Silva, aluna do Instituto Nossa Senhora dos Anjos, e hoje irei fazer a resolução da questão 1 do Enem de 2022, da matéria de Geografia. Uma nova economia surgiu em escala global no último quartil do século XX. Chama de informacional global e em rede para identificar suas características fundamentais e diferenciadas e enfatiza sua interligação. É informacional porque depende basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos. É global porque seus componentes estão organizados em escala global, diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. É rede porque é feita em uma rede global de interação entre redes empresariais. Um belo texto. Ele vem com um comando específico. Qual a mudança estrutural é resultado da forma de organização econômica descrita no texto. Nós podemos chamar a atenção para um ponto específico sobre as palavras-chave encontradas dentro desse texto e que pode te direcionar a respeito de uma interpretação interessante. Quando ele fala, uma nova economia surgiu em escala global. Já está falando de uma economia diretamente conectada. Para a geografia, como sabemos, a economia conectada, desenvolvimento comercial, ampliação das redes, nós estamos falando de globalização. E ele permite aprimorar mais ainda quando ele identifica quando foi que aconteceu isso. No último quartil do século XX. Estamos falando do final do século XX. E nesse processo houve o avanço do desenvolvimento das redes técnicas científicas e informacionais, ampliação de relações ou rede de informática de maneira geral, e que pode superar de maneira interessante. Aqui nessa questão, a organização principalmente é das fronteiras territoriais. Não dizendo que o mundo encolheu, mas que foi superada a questão da presença física. E esse processo, principalmente, foi por meio informacional, de poder ampliar a captação de informações geradas nessas redes de internet, onde poder perceber exatamente como é que está, como o consumidor está se comportando e quais são os seus anseios. Assim como também ele fala que é global, porque seus componentes estão organizados em escala global, diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos, que permite essa interligação. E por fim, ele também fala que é rede porque é feita em uma rede global de interações entre redes empresariais que estão em um direto fluxo entre elas. Então, aqui, esse processo ele se diz basicamente de qual foi a mudança estrutural e qual é o resultado da forma dessa organização descrita no texto. Então, na alternativa A, fabricação em série. Alternativa B, ampliação de estoque. Alternativa C, fragilização dos cartéis. Alternativa D, padronização de mercadoria. E alternativa E, desterritorialização da produção. Então, percebe que ele fala diretamente aqui que essa nova economia está em escala global. Então, ela vai superar exatamente essas barreiras que antes eram implantadas.
E a mesma coisa para a economia em tempo real. Então, automaticamente, para nós, será a alternativa E. Desterritorialização da produção. Ela não está mais engessada somente ao local, pois além de poder ser produzida exatamente nessa rede internacional, ela tá, em vários países a produção também pode ser orientada, comandada, vigiada, também ser analisada pelas grandes corporações, sem o mesmo ter que estar presente nesses ambientes. Então, para nós, a alternativa correta seria a alternativa E. Desterritorialização da produção. Por que não seria a alternativa A? Fabricação em série. Porque basicamente fabricação em série seria a mudança entre o capitalismo e o capitalismo atual, que é o da informação global em rede. Que no caso esse processo, a fabricação em série aconteceu apenas no século XIX, no capitalismo industrial. Então, não seria a alternativa A. Estou justificando o porquê das alternativas A, B, C e D não serem as corretas. Alternativa B. Ampliação de estoques. Também é dentro do capitalismo industrial. É um modelo de produção chamado de Fordismo, então não seria considerado também a alternativa certa. Desculpa, deixa eu apagar aqui. Próxima, C. Fragilização dos cartéis. O cartel seria a produção controlada por determinados grupos. Sobre isso, sabe que não. Tem hoje basicamente um aumento de cartéis na produção global. Então, acho que não se encaixa. Não se encaixa. Padronização de mercadorias. O texto em si, ele fala dessa padronização? Não. Existe uma certa padronização, que é o estímulo ao consumo, a durabilidade menor dos produtos, uma necessidade de troca, mas não é disso que o texto fala em si. Então, a alternativa D também estaria fora. Então, a única que se encaixa, de acordo com o texto, seria a alternativa E. Desterritorialização da produção. Olá, boa tarde. Eu sou aluna do Instituto Nossa Senhora dos Anjos, me chamo Maria Eduarda Quaresma e sou aluna do professor Ângelo Góes. Eu sou aluna da terceira série e vou resolver uma questão do Enem 2022 sobre geopolítica. Brasil e Argentina chegaram ao acordo para redução em 10% da tarifa externa comum, TEC, do Mercosul. O consenso foi alcançado durante a negociação entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil e seu equivalente argentino, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, no início do mês de outubro de 2021. A redução da TEC é um antigo desejo do Brasil, que pretende abrir mais sua economia e, com isso, ajudar a controlar a inflação. Já a Argentina temia que a medida pudesse afetar sua produção industrial. O acordo vai abranger uma ampla gama de produtos e ainda será apresentado ao Paraguai e Uruguai para que seja formalizado. A necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário mencionado é explicada pela seguinte característica do Mercosul. Bom, a questão nos pede uma característica do Mercosul. O texto ele nos traz informações a respeito do Mercosul, que é um bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, onde esse bloco ele se constitui como uma união aduaneira
que seria um grupo de países, que significa que há uma zona de livre comércio nas fronteiras, além de uma tarifa externa de comercialização do bloco com outros países. Seria a opção C, o funcionamento da União Aduaneira do bloco.